Então, tudo bem? Pois é, graças a Deus que nos concede vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, né? É maravilhoso esse Deus, a gente se alegra tanto nele. E a minha intenção é compartilhar com você uma palavra, uma série de estudos sobre um assunto, um tema muito importante que muitos irmãos, muitas pessoas frequentam as igrejas, mas não tem uma base, uma noção. Eu quero passar para você alguma coisa que eu pesquisei, estudei. Um dos livros que eu gosto, um dos autores que eu gosto muito é o reverendo Kenneth Hagin, que já faleceu, né? E ele fala sobre os dons espirituais, fala sobre o poder do Espírito Santo no meio da igreja. E ele traz a luz da palavra de Deus. Ele não fala assim aleatoriamente, ele fala à luz da palavra de Deus. Por isso que eu gosto dele. E eu quero começar a falar um assunto muito intenso, muito vibrante, que é os dons do Espírito Santo. Depois eu vou falar sobre o batismo com o Espírito Santo, mas os dons do Espírito Santo é bom a gente ir detalhe por detalhe, vendo a importância dele na vida do cristão, a necessidade dele. Então eu gostaria que você entrasse comigo nessa série de estudos, né? Porque, veja bem, durante séculos tem havido uma compreensão muito equivocada na igreja a respeito do falar em línguas. O povo cristão, independente de que ramificação pertença, mas fica assim muito alheio à profundidade do Espírito de Deus, à importância. Isso não é só aqueles que não falam, não. Aqueles que falam também, muitas vezes, têm dúvidas, não se aprofundam no conhecimento. E a verdade, ela tem o poder de nos libertar, né? Então, nos liberta, no mínimo nos liberta do desconhecimento, nos liberta das trevas, da ignorância para o conhecimento, né? Então, nós vamos falar, de acordo com a Bíblia Sagrada, que é a verdade, e vamos estar caminhando juntos nesse propósito. Em primeiro lugar, existem aqueles que não fazem parte do círculo pentecostal, nem do círculo carismático e que, portanto, não falam em línguas. Essas pessoas não sabem nada a respeito do assunto, ou têm algumas ideias erradas de ouvir alguém falar uma coisa aqui, outra ali, entrou no YouTube, entrou na internet, e a internet despeja tudo dentro da nossa mente, do nosso coração, e a gente tem que ficar muito atento àquilo que a gente está recebendo, né? Então, pessoas que ouvem uma coisa aqui, outra ali, e formam uma ideia totalmente equivocada a respeito do falar em línguas. Ideias essas que não estão embasadas nas escrituras sagradas, não estão com base na palavra de Deus. Bom, existe o segundo grupo, é aquele que faz parte do círculo pentecostal ou dos grupos carismáticos, mas não tem muito conhecimento do assunto, fala em línguas, mas não sabe o que está falando, e não sabe para quê nem por quê. Então esses cristãos, eles não entendem o valor de exercitar este dom e também não entendem o propósito de falar em línguas. O que acontece? Como resultado, normalmente eles não fazem o uso do dom que Deus deu, que o Espírito Santo nos concede, da forma apropriada, da maneira que vai trazer proveito para a sua vida e para a vida de outras pessoas, que é como a palavra de Deus ensina. Então a ignorância leva essas pessoas a excessos e a práticas que não estão em linha com a palavra de Deus. Eu tenho 50 anos no Evangelho, já vi tanta coisa, misericórdia. Então essas pessoas vão longe demais, fazendo uso de uma maneira distinta, totalmente separada, totalmente diferente daquilo que a palavra de Deus ensina e revela. Então, nesses dois casos,
A falta de entendimento a respeito de línguas tem causado muitos danos à vida do cristão e à causa de Cristo, e tem roubado de multidões bênçãos que Deus queria que essas pessoas tivessem. Então só isso já me leva a ficar feliz por poder transmitir alguma coisa a você, para que nós possamos aprender juntos. Amém? Seja bem-vindo. Então, no mundo cristão em geral, existe uma grande variedade de ensinamentos a respeito do Espírito Santo e do falar em línguas. Mas nós precisamos examinar aquilo que nós cremos à luz da palavra de Deus, e não à luz da minha experiência ou da experiência do doutor em divindade fulano de tal ou do renomado teólogo cicrano. Não, nós devemos examinar à luz da palavra de Deus. Nem mesmo aquilo que algumas igrejas locais ou denominações ensinam. Temos que ir para a palavra de Deus, é ela que nos revela, e buscando a ajuda do Espírito Santo, que para isso Jesus prometeu que o enviaria, para nos ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar o que Jesus ensinou. Também nós precisamos nos lembrar da palavra que o apóstolo Paulo menciona lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Quer dizer, Paulo, ele andava em sintonia com Deus, ele buscava uma intimidade com Deus, que eu e você devemos buscar também, porque está à nossa disposição. E quando ele fala, não quero que sejais ignorantes, ele está expressando o desejo de Deus. Deus não quer também que nós sejamos, muito menos Deus deseja muito menos que eu e você sejamos ignorantes nas coisas do Espírito Santo. E o que acontece ainda, o fato de que existe muita falta de compreensão nesse assunto, é uma triste realidade. Mas uma coisa é certa, meu querido irmão, minha irmã, este não é um assunto para ser tratado de qualquer maneira, ou considerado sem importância pela igreja, pelo corpo de Cristo, pelos cristãos. Deus não colocou nada sem importância. Deus não colocou na sua palavra nada que fosse sem mérito, sem valor. Deus não fala abobrinha, não fala coisas desnecessárias, e Ele tem muito para nos ensinar, muito para falar a respeito desse assunto na sua palavra. É por isso que eu quero que nós façamos um estudo aprofundado a respeito do falar em línguas. Se você quiser vir comigo, vamos juntos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, algumas áreas de oração e intercessão, se nós não trouxermos essa verdade para os nossos corações, alguns benefícios maravilhosos que se obtém na oração, que se obtém na intercessão, podem se perder. Deus precisa de mais pessoas de oração que completarão esta obra na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, glória a Deus. Então, Deus precisa de pessoas com conhecimento, que busquem conhecer para ser úteis na sua obra. É o que eu desejo e eu creio que é o que você deseja também, certo? Então, você está convidado a ser uma dessas pessoas, a começar a aprender mais a respeito do verdadeiro propósito e valor de orar em outras línguas. Amém, querido? Então nós vamos continuar e nós vamos falar no próximo bloco, próxima oportunidade, nós vamos falar das línguas e o Espírito Santo. E vamos estar já abordando 4 objeções ao falar em línguas.
4 objeções ao falar em línguas. Então se prepare, porque esse estudo vai render e vai ser uma bênção para a sua vida. E divulgue, passe para outras pessoas, porque nós queremos que as coisas boas não fiquem só conosco, mas que possam estar, né, presentes na vida de muita gente. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fica na paz do Senhor Jesus e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam derramadas sobre você e sobre a sua casa. Deus te abençoe abundantemente.